E se ao tentar ajudar desconhecidos, você descobrisse que sua mãe, dada como morta há décadas, está viva, esquecida em um asilo, vítima de um segredo cruel da própria família? Augusto achava que tinha tudo, mas bastou um encontro improvável para sua vida virar de cabeça para baixo. O que ele descobriu sobre o passado mudaria para sempre o seu destino. E talvez o seu também. Você está pronto para desvendar essa verdade junto com ele? O céu estava coberto por nuvens pesadas naquela sexta-feira e o ar parecia mais denso do que o habitual. Augusto Fernandes, um empresário conhecido por sua rede de restaurantes sofisticados espalhados por todo o país, acordou sentindo um vazio que nem o mais caro dos vinhos poderia preencher. Apesar de ostentar uma vida de luxo, com carros importados, viagens internacionais e uma cobertura digna de filme, Augusto carregava uma melancolia antiga, dessas que se instalam no peito e não vão embora com o tempo. Desde pequeno, ele convivia com uma dúvida dolorosa: o paradeiro de sua mãe. Sempre que perguntava sobre ela, recebia respostas evasivas, como se fosse um assunto proibido. Sua tia-avó, Dona Estela, que o criou com dedicação, sempre dizia que seus pais haviam partido cedo, vítimas de uma tragédia na estrada, e que era melhor não mexer em feridas tão antigas. Naquela manhã, Augusto decidiu que precisava fazer algo diferente, algo que realmente fizesse sentido. Pediu à sua assistente que encontrasse uma instituição de longa permanência para idosos que estivesse precisando de ajuda urgente, mas queria um lugar de verdade, onde a necessidade fosse palpável. Não queria publicidade, nem fotos para redes sociais, apenas ajudar. Horas depois estava diante de um casarão antigo, com pintura descascada e cheiro de mofo, no bairro Vila Esperança. Assim que desceu do carro, foi recebido por uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso largo, a diretora do local, que parecia genuinamente surpresa com a visita. O plano era simples: entregar um cheque generoso, conversar um pouco e ir embora discretamente. Mas assim que Augusto atravessou o portão, sentiu um aperto no peito. O ambiente era silencioso, quase triste, mas havia algo ali que o puxava para dentro, como se uma força invisível o conduzisse. Caminhou pelos corredores estreitos, observando os idosos sentados em poltronas gastas, alguns cochilando, outros apenas olhando para o vazio. Foi então que, perto de uma janela embaçada, viu uma senhora de cabelos brancos, olhar distante e expressão serena. Ela estava em uma cadeira de rodas, com as mãos apoiadas no colo, e parecia alheia a tudo ao redor. Mas havia algo em seu jeito, um gesto sutil ao inclinar a cabeça, que despertou em Augusto uma sensação estranha, como se já a conhecesse de algum lugar. Sem entender porquê, aproximou-se devagar, sentindo as mãos suarem. A diretora, percebendo seu interesse, explicou que aquela era Dona Helena, uma das moradoras mais antigas do asilo. Segundo ela, Helena não tinha registros de família e raramente falava. Apenas murmurava palavras soltas de vez em quando. Augusto perguntou como ela havia chegado ali, mas a resposta foi vaga. Os documentos antigos haviam se perdido numa enchente anos atrás. Mesmo assim, ele sentiu uma necessidade inexplicável de se ajoelhar diante dela, não por obrigação, mas por impulso. Quando ficou frente a frente com Helena, ela ergueu a mão trêmula e tocou seu rosto, sussurrando algo quase inaudível. Augusto estremeceu. Teve a impressão de ouvir seu nome, e por um instante o mundo pareceu girar mais devagar. A diretora, um pouco desconcertada, perguntou se estava tudo bem. Augusto apenas assentiu, mas sua mente estava em tumulto. Já não importava o valor do cheque nem a intenção inicial da visita. O que importava era aquela mulher, aquela presença que mexia com suas memórias mais profundas. Sem pensar muito, entregou à diretora uma quantia em dinheiro para suprir as necessidades da semana e recusou qualquer foto ou divulgação. Só pediu para poder voltar quando quisesse, ao que a diretora, achando que era mais um daqueles ricos tentando aliviar a consciência, concordou sem questionar. De volta ao carro, Augusto ficou parado por longos minutos, olhando pelo retrovisor para o prédio do asilo. Sentiu um medo antigo, medo do que poderia descobrir se continuasse investigando. E se toda a sua vida, construída com tanto esforço, estivesse baseada em mentiras?
E se aquela mulher fosse mesmo sua mãe, viva, esquecida por todos? Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, caminhou pela casa, tentou se distrair com o celular, mas nada adiantou. Era como se uma voz interna gritasse que Dona Helena não era uma estranha, que havia uma ligação entre eles que não podia mais ser ignorada. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Augusto voltou ao asilo. A diretora, surpresa, o recebeu com uma educação protocolar, mas sem esconder o espanto pela visita tão rápida. Augusto foi direto ao ponto. Queria ver Dona Helena novamente. Encontrou-a sentada no mesmo lugar, perto da janela. Desta vez, quando se aproximou, ela levantou a cabeça com mais agilidade, olhando-o fixamente. Não disse nada, mas seus olhos transmitiam uma mensagem silenciosa, impossível de traduzir em palavras. Augusto se ajoelhou de novo, tentando não assustá-la, e falou com voz suave, perguntando se ela se lembrava de algo, qualquer coisa. Helena não respondeu, apenas repetiu o gesto do dia anterior, tocando seu rosto com delicadeza. Aquela carícia despertou em Augusto lembranças fragmentadas, uma risada feminina, um perfume adocicado, músicas antigas que sua tia-avó nunca ouvia. A diretora sugeriu que levassem Helena ao jardim, onde o ar era mais leve. Augusto empurrou a cadeira de rodas devagar, sentindo-se responsável por ela. Sentaram-se sob uma árvore de copa larga, e ali, ao ar livre, Helena parecia respirar melhor. De repente, ela apertou a mão de Augusto com força e balbuciou um nome. Ele se inclinou para ouvir melhor e ouviu Guto, apelido que só pessoas muito próximas usavam. Ninguém no asilo sabia desse detalhe. Como aquela senhora perdida em seu próprio mundo poderia saber? Augusto ficou ali por horas, conversando sobre sua vida, suas conquistas, suas dúvidas. Helena ouvia em silêncio, às vezes sorrindo, outras vezes com os olhos marejados. Era como se lutasse internamente para acessar memórias bloqueadas. Quando a diretora avisou que o horário de visitas estava acabando, Augusto pediu mais alguns minutos, tirou o celular do bolso e, com permissão, fotografou Helena. Queria guardar aquela imagem, não apenas na mente, mas também no coração. Ao se despedir, prometeu que voltaria, que ela não estava sozinha. Saiu do asilo com o peito apertado, andando devagar até o carro, sentindo que precisava descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. No caminho de volta, Augusto dirigiu sem rumo, perdido em pensamentos. Lembrou-se da infância, das respostas automáticas de Dona Estela, das vezes em que perguntava por que não tinha mãe como os outros meninos. Sempre ouvia a mesma história. Acidente, tragédia, fim. Mas agora tudo parecia diferente. Chegando em casa, foi direto ao armário e pegou uma caixa de papelão esquecida no fundo do closet. Dentro, encontrou fotos antigas, desenhos de criança, cartas amareladas. Entre elas, uma foto em que aparecia bebê, nos braços de uma mulher de sorriso doce e olhos brilhantes. O coração de Augusto disparou. Aquela mulher era Helena. Não tinha dúvidas. A partir desse momento, a dúvida virou certeza. Ele precisava de respostas. Pegou o telefone e ligou para um velho amigo, Pedro, que trabalhava como investigador particular. Pedro era discreto, eficiente e já havia ajudado Augusto em questões empresariais delicadas. Marcaram de se encontrar no dia seguinte, em uma cafeteria discreta do centro. Augusto passou o resto do dia inquieto, andando de um lado para o outro, sem conseguir relaxar. No encontro, Augusto contou tudo a Pedro. A visita ao asilo, a conexão com Helena, o apelido, a foto encontrada. Pedro ouviu atentamente, anotando detalhes. Prometeu investigar a fundo, buscar registros antigos, conversar com funcionários do hospital e do asilo, vasculhar arquivos esquecidos. Augusto sentiu um alívio ao saber que não estava sozinho nessa busca. Voltou para casa determinado a não descansar, até desvendar todo o mistério. E você? Já viveu algo parecido, em que uma simples atitude mudou completamente sua visão sobre o passado? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois sua história pode inspirar outras pessoas a buscarem a verdade sobre si mesmas. E se está gostando desse relato,
Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa jornada emocionante. Sua participação é fundamental para mantermos essa comunidade viva e cheia de histórias transformadoras. Os dias seguintes foram de pura ansiedade para Augusto. Ele mal conseguia se concentrar nos compromissos do restaurante, delegando tarefas e adiando reuniões importantes. O que antes era sua maior paixão, agora parecia pequeno diante da necessidade de entender sua própria história. Cada vez que olhava para a foto de Helena, sentia um misto de esperança e angústia. Será que finalmente teria as respostas que buscava desde criança? Será que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira cuidadosamente arquitetada? As perguntas martelavam sua mente noite e dia. Na manhã da segunda-feira, Pedro ligou cedo, com uma voz séria e direta. Precisamos conversar pessoalmente. Encontrei algumas coisas que você vai querer ver. O encontro foi marcado para a mesma cafeteria do centro, ambiente discreto, com cheiro de café forte e pão fresco. Pedro chegou pontual, trazendo uma pasta cheia de documentos e recortes antigos. Sentaram-se em uma mesa afastada, e o investigador começou a explicar o que descobrira. O acidente que supostamente havia tirado a vida dos pais de Augusto realmente acontecera, e havia registros oficiais, reportagens de jornal, tudo documentado. Mas um detalhe chamou atenção. Segundo os laudos médicos, a mãe de Augusto havia sobrevivido ao acidente, embora com ferimentos graves e perda de memória. Pedro mostrou um relatório hospitalar em que constava que uma mulher, identificando-se como única parente, retirara Helena do hospital e a internara em um asilo. O nome dessa mulher era Estela, a própria tia-avó de Augusto. O choque foi imediato. Augusto sentiu o chão sumir sob seus pés. Como Estela, que sempre se apresentara como sua protetora, teria sido capaz de esconder a existência de sua mãe durante todos aqueles anos? Pedro explicou que, após o acidente, Helena ficou semanas internada, sem conseguir se lembrar de quase nada, repetindo apenas um nome: Guto. Os médicos pensaram que era um delírio, mas agora tudo fazia sentido. Augusto voltou para casa com a cabeça fervilhando. Precisava de mais provas. Precisava confrontar Estela, mas não podia agir sem ter certeza absoluta. Lembrou-se de um antigo escritório na casa onde cresceu, um cômodo que Estela sempre mantinha trancado. Decidiu ir até lá. A casa estava fechada, mas Augusto ainda tinha as chaves. O cheiro de guardado e o silêncio dos cômodos vazios criavam uma atmosfera quase fantasmagórica. No escritório, começou a vasculhar gavetas, pastas, caixas. Lembrou-se de uma conversa antiga, quando Estela mencionou um compartimento secreto no armário. Procurou com calma e, após alguns minutos, encontrou um botão escondido. Ao pressioná-lo, um painel se abriu, revelando uma pequena caixa de metal. Com as mãos trêmulas, Augusto tentou algumas combinações até que finalmente acertou a senha, a data do acidente. O clique do mecanismo soou como um trovão. Dentro da caixa havia dinheiro antigo, joias de família e uma pilha de envelopes amarelados. Entre eles um envelope marcado como pessoal. Ao abrir, Augusto encontrou uma certidão de óbito falsa, com datas que não batiam com os registros do hospital, e um documento legal nomeando Estela como única responsável pelos bens da família. Havia também extratos bancários mostrando transferências vultosas, feitas logo após o acidente, tudo legalmente registrado, mas sob a falsa premissa de que não havia outros herdeiros. O que mais doeu em Augusto foi encontrar uma carta de Helena, escrita antes do acidente. Na carta, ela expressava preocupação com o comportamento de Estela, dizendo que sentia algo estranho no ar, como se estivesse sendo vigiada. Helena relatava medo, insegurança e uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. Ler aquelas palavras foi como ouvir a voz da mãe ecoando do passado, pedindo ajuda que nunca chegou. Com todos os documentos em mãos, Augusto sabia que era hora de encarar Estela. Não seria fácil, afinal, ela havia sido sua única família durante décadas, mas a verdade precisava vir à tona. Dirigiu até a casa de Estela, uma mansão cercada por jardins bem cuidados. Parou o carro em frente ao portão, respirou fundo
e caminhou até a porta. Tocou a campainha, sentindo o coração bater forte no peito. Stella atendeu, surpresa com a visita inesperada. Augusto entrou sem dizer uma palavra, sentou-se na sala e colocou os documentos sobre a mesa. O clima ficou pesado. Stella tentou manter a postura, mas logo percebeu que não havia mais como esconder. Augusto, com voz firme, pediu explicações. Queria saber por que ela havia mentido. Por que privou Helena de viver ao lado do filho? Por que construiu uma farsa durante tantos anos? Stella, visivelmente abalada, tentou justificar suas ações dizendo que fez tudo para proteger Augusto, que Helena estava muito debilitada, que não suportaria a dor de ver o filho crescer sem memória. Mas Augusto não se deixou convencer. Ele sabia que a motivação principal era o controle dos bens da família, a ambição disfarçada de cuidado. A conversa foi longa, dolorosa, cheia de acusações e lágrimas. No fim, Augusto deixou claro que não buscava vingança, mas sim justiça. Disse que faria de tudo para garantir que Helena tivesse os cuidados e o carinho que sempre mereceu. Saiu da casa de Stella sentindo-se mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Agora sua missão era reconstruir a relação com a mãe, mesmo que ela não recuperasse totalmente a memória. Augusto passou a visitar Helena todos os dias, levando flores, contando histórias, mostrando fotos antigas. Aos poucos, ela começou a sorrir mais, a responder com gestos e olhares, como se uma parte dela reconhecesse aquele filho perdido. Augusto também passou a se envolver mais com o asilo, promovendo melhorias, organizando eventos, incentivando outras pessoas a visitarem e apoiarem os idosos. Descobriu que, ao ajudar os outros, também curava suas próprias feridas. Sua história inspirou funcionários, moradores e até mesmo clientes de seus restaurantes, que passaram a enxergar Augusto não apenas como um empresário de sucesso, mas como um homem de coragem e sensibilidade. E agora quero saber de você. Já viveu uma situação em que precisou buscar a verdade sobre sua família ou enfrentou um segredo antigo? Compartilhe sua história nos comentários, pois aqui todos têm voz e cada relato pode ajudar alguém a encontrar o próprio caminho. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas emocionantes e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia, unida pelo poder das histórias reais. Não esqueça de deixar sua opinião. O que você aprendeu com o vídeo de hoje? Como essa jornada de Augusto mexeu com você? Sua participação é o que torna esse espaço tão especial. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora mesmo e traga também suas experiências, dúvidas e aprendizados. Juntos, vamos construir uma comunidade acolhedora, onde cada história importa e cada voz é ouvida. Até o próximo vídeo.